Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre inequação do primeiro grau, tá ok? Vem comigo aqui. Bom pessoal, para iniciarmos o estudo acerca da inequação do primeiro grau, a princípio nós temos que ter em mente aí o estudo de sinais, tá? Ou o estudo do sinal da função afim, a função do primeiro grau. Lembrando então que a função afim, certo? A função afim, você tem f de x igual a x mais b. Este é o formato da equação, né? É o formato da função afim, da função do primeiro grau. Então temos que ter essa ideia aqui, tá? Então quando a gente fala do estudo do sinal desta função, nós queremos saber para quais valores de x, então nós queremos saber aí para quais valores de x a nossa função, no caso aqui, vai obter valores positivos. Para quais valores de x a nossa função vai ter valores negativos. E para quais valores de x a nossa função será nula, tá? Então, quando você analisa o sinal de uma função, você está verificando os valores do x. O que pode acontecer com os valores do x, a sua variável, para que aconteça isso aqui, ó, com a sua função, tá? Valores positivos, valores negativos e valores nulo, né? Ou sua função seja nula, ok? Então, nós temos aqui um exemplo, ó. f de x é igual a menos 3x mais 6. Então, nós temos aqui uma função do primeiro grau. Pessoal, lembrando o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, quando eu falo de estudos de sinal, a gente tem que também lembrar do conceito gráfico, ok? Bom, a representação gráfica dessa função, nós temos que estar aqui colocada para vocês, tá? Então, nós temos que é uma reta, porque representa a função do primeiro grau, perfeito? Então, quais são os valores que nós estamos analisando aqui, ó? Os valores do x, perfeito? Então, olha o que está acontecendo aqui no gráfico. Se você pegar os valores do x aqui, ó, aqui você tem, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, você vai pegar os valores do x aqui, ó, nessa região, por exemplo, tá? Você vai projetar no seu gráfico, que a sua reta é infinita, ela está indo lá para cima, né? Ó. Então, os valores do y, ó, vai estar lá em cima. Então, os valores do y vai ser positivo. Lembra lá da ideia, né? f de x é a mesma coisa que y. Então, se você pegar esses valores aqui, ó, seu y está positivo. Está lá para cima, ó. A mesma coisa que você pegar aqui, ó. Se você pegar esses valores, continua sendo, ó, positivo. Então, o que isso significa? Significa que se você pegar valores menores do que o 2, tá? Menores do que o 2, você vai ter valores positivos para o x. Tá? Então, o que isso significa? Significa que se você pegar valores menores do que 2 para o x, você vai ter valores positivos para o y. Ok? Agora, se você pegar valores, ó, maiores do que 2, o que vai acontecer com os valores do y? Os valores do y, ó, vai estar lá embaixo. Então, você vai ter valores negativos para o y. Ok? Só para exercitar essa ideia. Ó, pensa aqui comigo. Se você fizer, então, f de menos 1. Vamos calcular quanto dá f de menos 1. Menos 3 vezes menos 1. Você vai substituir o x por menos 1. Mais o 6. Ok? Então, olha lá. Menos 3 vezes menos 1. Você tem aqui que vai dar 3. Mais o 6. Então, você tem igual a 9. Então, f de menos 1, você tem igual a 9. Então, é um valor positivo.
Então a gente só está testando aqui o que acontece. Vamos pegar um outro valor aqui, ó. Agora maior do que 2. Maior que 2, pegar o 3. F de 3, quanto que vai dar? Menos 3 vezes o 3 mais o 6. Menos 3 vezes 3, menos 9, mais o 6, dá menos 3. Então, você observa, ó, se pegar valores maiores do que o 2, você vai ter valor negativo para o y. Então, é isso que a gente está analisando esse sinal. É para quais valores de x a nossa função vai ter valores positivos, negativos e nulo. Professor, está faltando nulo. É porque o nulo, pessoal, ó, é a raiz da minha função. Qual é a raiz da minha função? Lembra o que é a raiz? A raiz ou zero da função é o valor com que faz que você substituindo aqui no lugar do x, essa função seja nula, ok? Então, essa função vai ser nula quando o seu x for igual a 2. Então, se você calcular aqui, ó, f de 2, nós teremos menos 3 vezes 2 mais 6. Então, você tem menos 3 vezes 2, menos 6. Mais o 6 dá 0. Então, f de 2 é igual a 0. Então, analisando esse sinal, tá, o sinal dessa função, você tem que x menor do que 2, você tem valores positivos. Vou colocar aqui, ó, x menor do que 2, você tem valores positivos. Se você pegar o x maior do que 2, você tem valores negativos, ok? E se você pegar o x igual a 2, a sua função será nula, ok? Então, pessoal, isso que é a análise de sinal, é o estudo do sinal de uma função afim, ok? Então, pessoal, tudo que nós fizemos acerca aí da análise de sinal, nós vamos concluir aqui agora, ó, veja aí. Então, nós temos aí, ó, tudo que a gente conversou, tá? Então, se x menor do que 2, vocês têm a sua função positiva, tá? Você vai ter o y maior que 0. Ou seja, a sua função é positiva para x menor do que 2. Se o x for igual a 4, você tem a sua função, ó, nula igual a 0. Ou seja, a sua função é nula para x igual a 2. Ok? Agora, para x maior do que 2, você tem que a sua função é negativa. Perfeito? Então, é exatamente o que a gente conversou até agora para o estudo de sinais, tá? Então, nós temos aqui, ó, se uma função ela for crescente, aí a gente vai ter que lembrar lá do nosso estudo acerca da função afim. Uma função ela é crescente quando o coeficiente a ele é maior que zero, ok? No exemplo que nós fizemos anteriormente, o a era menor que zero, então era uma função decrescente que a gente já vai comentar aqui. Então, o que vai acontecer para uma função crescente? Ó? A análise de sinal será essa daqui, ó. Será igual a zero quando for igual à raiz da função. Lembra lá que é menos b sobre a, né? Professor, como é que eu cheguei nesse resultado? Pessoal, você tem o formato da função, que é ax mais b igual a zero. Isola o x. X igual a menos o b sobre o a. Por isso que a gente está fazendo essa referência aqui, ok? Então, se for igual a menos b sobre a sua função vai ser nula, tá? Se o x for maior que a raiz, então a sua função será positiva. Olha lá, x maior do que a raiz, pessoal. Aqui está a sua raiz. Se for maior, ó, o que está acontecendo com o gráfico, ó. Está indo lá para cima, ó. Então o seu y é positivo, ok? Então você tem uma função aqui, ó, positiva. Agora, se você pegar valores menores do que a raiz, que é o menos b sobre a, olha o que acontece com a sua função. Seu y vai ser negativo, tá? Então você vai ter valores negativos aí para a sua função, perfeito?
Então, ó, marca essa tela aqui para vocês, que vai ser muito importante na análise do sinal, ok? Agora, se uma função for decrescente, lembra lá, você tem o A menor que zero, ok? Olha só a reta como muda, a inclinação da reta é diferente, tá? Então, vou voltar lá na crescente para vocês verem, olha lá. Olha a inclinação da reta que nós temos aqui, ó. É diferente. Então, o gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente é muito característico aí, tá? Você consegue perceber através do gráfico se a função é crescente ou decrescente, tá? Então, olhando de novo aqui, nós temos as condições do estudo de sinal. Quando é que vai ser nulo? Quando o x for igual à raiz, tá? Então, a sua função é nula. Quando é que vai ser positiva? Olha lá, olha onde está o gráfico aqui, ó. Vai ser positiva para valores de x menores do que a raiz. Então, quando o x for menor do que a raiz, então você vai ter valores positivos aí para a sua função, ok? E é claro, olha lá, se for x maior do que a raiz, você tem valores negativos para o y, ok? Então, aqui a sua função terá valores negativos, ok? Então, esse é o estudo do sinal, tá, ok? Pessoal, então nós fizemos aqui uma revisão acerca da função afim, mais particularmente fazendo um estudo de sinal, tá? Fazer análise de sinal da função afim, porque nas inequações nós teremos algumas condições aí que nós vamos precisar fazer esse estudo de sinal. Então será muito importante lembrar desse conceito da análise de sinal da função afim, ok? Vamos continuar? Bom, então agora nós vamos entrar propriamente na inequação do primeiro grau. Então, o que vem a ser uma inequação? Ó? Uma inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax mais b com a diferente de zero. E o segundo membro é zero, chamada então de uma inequação do primeiro grau na incógnita x. Olha lá os exemplos, pessoal. Então nós temos aqui, ó, 4x menos 3 maior ou igual a zero. Menos a raiz quadrada de 7x mais 1 menor ou igual a zero. Ok? 8x maior que zero, menos 5x menos 0,2 menor que zero. Ok? Então, a característica que nós temos aqui de uma inequação do primeiro grau é a característica de um formato ax mais b maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, maior que zero, menor que zero. Ok? Então, apareceu o sinal da desigualdade, que é o que ele fala aqui, ó, você tem uma ideia de uma inequação. E será uma inequação do primeiro grau se satisfazer essa escrita, essa condição aqui de variável x e o expoente vai ser igual a 1. Tá bom? Então, esses são os exemplos acerca da inequação aí do primeiro grau. Como que nós vamos resolver as inequações do primeiro grau, né? Ou vamos fazer já esse exemplo aqui, ó. Vamos resolver no conjunto dos reais a inequação. Então, nós temos aí, ó, 3 vezes x mais 2 menor ou igual a 2 vezes 2x mais 4. Bom, primeiramente nós vamos fazer aí a distributiva, ok? Vamos fazer a distributiva, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, ó, igual a 6. Depois, 2 vezes 2x e 2 vezes o 4. Então, vai dar 4x e mais 8. Perfeito? Pessoal, a ideia é chegar naquele formato da função, né, no caso, naquele formato da inequação do primeiro grau, ok? Menor, igual a zero e etc. Então, vamos passar tudo para um lado. Então, nós temos aqui, ó, 3x menos 4x, porque ó, o 4 estava positivo, passou para o outro lado negativo. O 8 está somando, passou também para o outro lado subtraindo, ok? Então, chegamos à seguinte situação, 3x menos 4x menos x
e 6 menos 8 menos 2. Pessoal, aqui eu peço uma atenção para vocês, porque você tem o seu x, ó, negativo. Então, é importante você fazer aqui a multiplicação por menos 1. Quando você faz essa multiplicação por menos 1, você, além de trocar todos os sinais, você tem que inverter o sinal da desigualdade. Perceba que você tinha menor igual e agora você ficou com maior igual, tá? Então lá, menos x vezes 1 vai dar x, menos 2 vezes menos 1 deu 2, e é claro, 0 vezes menos 1 é 0, e você é como se estivesse multiplicando o sinal da desigualdade também por menos 1, ou seja, você vai inverter ele, ok? E agora, isolando o valor do x, o 2 está somando, passa subtraindo 0, então nós temos que o x vai ser maior igual a menos 2. Pessoal, por favor, não esqueçam desse detalhe, porque senão você vai ter problemas aí na resolução da equação. E outra coisa, quando a gente fala aqui, ó, números reais, então eu quero todos os números reais maiores ou igual a menos 2. Então, o conjunto de solução dessa equação é o x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 2. Porque eu quero os infinitos números aí, né, pessoal? Então, tomar cuidado também com o enunciado do problema. Aqui ele pediu números reais. Então, é tudo, tá? Bom, vamos resolver de outra maneira, no conjunto dos números reais, a mesma equação, tá? Então, olha lá. Aqui nós vamos resolver utilizando o conceito aí da análise de sinal, do estudo de sinal, tá? Então, nós temos que, você desenvolvendo aquela ideia, ó, 3 vezes x, a gente fez toda aquela distributiva e você chegou nisso aqui, ó. Esse foi o último formato que nós fizemos lá no nosso desenvolvimento, ok? Então, como é que eu vou resolver esse tipo de situação? Eu vou chamar x mais 2 de f de x, ok? Vou chamar de f de x e vou igualar a zero. Igualando a zero, eu acho a raiz dessa minha função. Quem é a raiz dessa minha função? É o menos 2. Então, representando graficamente, nós temos isso aqui, ó. Como a é maior que zero, então nós temos uma função crescente. Então, a característica da reta é essa daqui, passando no zero da função, que é o menos 2, ok? Então, é só memorizar, ó. O que está para a minha direita, então, aqui é positivo. O que está para a esquerda é negativo, ok? Aí você vai olhar lá para a sua inequação. O que ele está querendo? Ele está querendo valores, ó, maior ou igual a zero. Então, você olhando aqui para o gráfico, você percebe que essa sua função terá valores maiores ou igual a zero, ó, se o x for maior do que menos 2. Então, por isso, nós concluímos que, dentro do âmbito do conjunto dos reais, os valores para que essa função seja maior ou igual a zero, temos que o x deve ser maior ou igual a menos 2. Tá? Então, aqui é uma outra maneira de você resolver a mesma equação que nós fizemos, mas usando a ideia da análise de sinal. Ok? Vamos determinar o conjunto de solução da inequação. Então, olha lá, tomar cuidado porque nós temos aí, ó, uma subtração de frações, né, dentro de uma inequação. Então, como é que a gente resolve esse tipo de situação, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, você vai fazer o denominador comum. Qual o denominador comum entre o 3 e o 4? É o 12. Okay? E aqui é o MMC, né? Então, o MMC entre 3 e 4 vai ser o 12. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? A gente não pode esquecer essas operações fundamentais aí da matemática, que são as operações básicas. Então, 12 dividido por 3, 4. O 4 vai multiplicar o x mais 4. É o que está aqui, ó. 12 dividido por 4.
3. O 3 vai multiplicar o 3x mais 2. Só tomar cuidado, como está menos ali, ó, não posso esquecer o sinal, ok? Isso vai ser maior ou igual a zero. E aí, já para criar uma ideia para eu eliminar o denominador, eu fiz também a ideia do MMC aqui também, ó. É como se tivesse 0 dividido por 1, então você faz 12 dividido por 1, 12 vezes 0, 0, tá? Então tem um denominador comum aqui também no zero. Por que quando você faz o MMC em ambos os lados, você tem o mesmo denominador, então você pode fazer o quê? Simplificar, ok? Então, agora nós vamos fazer a distributiva. 4 vezes x e 4 vezes 4 dá 4x mais o 16. Depois, menos 3 vezes o 3x e menos 3 vezes o mais 2, menos 9x, menos o 6, isso maior ou igual a zero. Ok? E aí, fazendo os termos semelhantes, chegamos em menos 5x mais o 10 maior ou igual a zero. Ok? Fazendo pelo isolamento do x, só que eu vou falar de novo aqui para vocês tomarem cuidado, tá, pessoal? Aqui, ó, nós vamos multiplicar por menos 1. Por quê? Porque o seu x está negativo. Eu não posso esquecer de multiplicar em equação por menos 1, ok? Então, multiplicando por menos 1, perceba que o sinal da desigualdade também vai mudar, tá bom? Então, aqui, ó, fazendo passo a passo, vou colocar aqui para vocês, ó, 5x maior ou igual a menos o 10, vamos multiplicar por menos 1, então ficou 5x menor ou igual a 10. O 5 está multiplicando, passou dividindo, x menor ou igual a 10 por 5, então x menor igual a 2, ok? Então, o conjunto solução para essa inequação é x pertencente aos reais, porque a gente está fazendo aqui dentro do campo dos reais, menor igual a 2. Bom, agora nós temos a seguinte ideia, pessoal. Inequação produto. Tá? Então, nós vimos ali alguns exemplos de como resolver as inequações, mas existem algumas particularidades acerca das inequações. Uma delas é a inequação produto. Então, o que é uma inequação produto? É quando você tem essa situaçãozinha aqui, ó. A gente está criando o conceito de função porque é aquela característica onde eu tenho, por exemplo, f de x. Quem que é o f de x? É o ax mais o b, tá? Quem é o g de x? É o mesmo ax mais b. Então, é um produto que nós temos ali de duas expressões de primeiro grau, que seja, tá? Então, vocês vão ver os exemplos e a gente vai entender. Então, o que é uma inequação produto? É quando eu tenho dois fatores aí se multiplicando, que tem um formato de uma função do primeiro grau, utilizando aí o sinal da desigualdade, ó, maior, menor, maior igual, menor igual. Ok? Vamos ver aí alguns exemplos. Então, se eu tiver essa situação aqui, ó, 1/3 menos 4x, vezes x menos 1 maior que zero. Todos esses outros casos aqui são casos no qual nós teremos aí a ideia de uma inequação produto, ok? Então, para resolver uma inequação produto, a gente vai fazer uma ideia diferente do que a gente fez até agora, tá? Que era você fazer o isolamento do x na inequação. Neste caso aqui, a gente vai criar um outro critério, uma outra ideia. E um outro tipo de inequação também, a inequação quociente. Aí mesmo conceito da inequação produto, só que a gente tem aqui uma divisão entre esses fatores, tá? Utilizando aí o símbolo da desigualdade também. Exemplos. Então nós temos ali, ó, x mais 7 dividido por x, raiz de 3x dividido por x menos 13 e assim por diante. Então, todos esses conceitos aqui nós temos como uma inequação quociente. É claro, também nós teremos algumas particularidades para resolver esse tipo de inequação, tá bom? Bom, resolução da inequação produto. Pessoal, nós temos aí um exemplo.
x mais 1 vezes o 3x menos 2. Como é que eu vou resolver isso? Menor que zero, né? Eu vou pegar cada fator desse e vou chamar um de f de x, o outro de g de x. Vou considerar como se fosse uma função mesmo, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó, para f de x vezes g de x menor que zero. Então, eu tenho a seguinte situação. F de x é menor que zero, ou g de x é maior que zero, ou f de x é maior que zero, ou g de x é menor que zero. Ok? Professor, não entendi o que o senhor está me dizendo aqui acerca dessa ideia. Pessoal, perceba comigo aqui, ó. Pegando a ideia aqui, tá? Ele fala que é menor que zero. Ou seja, você tem resultados negativos, ok? Pessoal, o que dá negativo numa multiplicação? Dá negativo se você multiplicar um negativo com um positivo. Isso resulta em negativo. É você multiplicar um positivo vezes um negativo. Isso dá negativo. Então, são essas duas situações aqui que vai nos resultar valores de uma multiplicação negativos. Então, é o que eu estou representando aqui, ó. Se f de x for menor que zero, ou seja, for negativo, ou o g de x maior que zero, ou seja, isso aqui é positivo. Então, para ser menor que zero, um tem que ser negativo e o outro positivo. Qual é a outra solução? É o f de x ser positivo ou o g de x ser negativo. Então, aparecendo essas duas situações, nós temos que esse produto será o quê? Menor que zero. Tá bom? Bom, aqui nós estamos fazendo então análise de sinal de f e análise de sinal de g. Perceba que você tem o f de x é igual a x mais 1. O a é positivo, então é crescente. Se é crescente, lado direito é positivo, lado esquerdo é negativo da raiz, tá? O g de x é 3x menos 2. O a é 3, então é positivo aqui. Então, a mesma ideia. Então, você tem aqui, ó, valores à direita positivo, valores à esquerda negativo. Pessoal, isso aqui será muito importante, essa análise sinal nas duas funções, porque nós vamos montar agora um quadro de resolução, ok? Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos fazer o quadro de sinais, que é aqui que nós vamos perceber a nossa resolução, a nossa resposta, ok? Então desse lado aqui eu vou desenhar a função f que nós vimos lá anteriormente, certo? Que é o gráfico, ele é crescente, então ele tem essa inclinação. Lado direito é positivo, lado esquerdo é negativo e a raiz da função f é o menos 1, tá? É a raiz da função f. Da função g, nós temos que também é crescente, então a inclinação é assim, positivo direito, negativo esquerdo, e a raiz da função g é o 2 terços. Pessoal, então nós vamos simplesmente pegar essas informações que nós acabamos de colocar e transferir aqui, ó, como se fosse uma linha, tá? Então primeiro você vai fazer uma reta suporte com os valores das raízes, ok? Você tem aqui os valores das raízes, que é menos 1 e 2 terços. Então, aqui nós estamos considerando como se fosse a reta real, tá? É a reta real. Então, olha o que está acontecendo na função f. A raiz da função f é o menos 1. Então, você vai considerar aqui, ó. A partir do menos 1, o que está acontecendo para o lado direito do menos 1? O lado direito do menos 1 é positivo, ó. Só olhar para o seu gráfico. É positivo. Então, positivo, positivo. Lado esquerdo do menos 1, negativo. Está aqui, ok? Agora você vai fazer a mesma coisa com a função g. Só que a função g, você vai olhar lá no 2 terços, ó. 2 terços está aqui. Esta é a posição de 2 terços. Então, o que está acontecendo para a direita do 2 terços? É positivo.
E a esquerda do 2/3 é negativo, pessoal. Ok? Então isso aqui não pode errar, tá? Agora a gente já acabou de preencher aqui os sinais, tudo bem? Agora você vai fazer o quê? Nada mais é do que a regrinha de sinais da multiplicação. Sinais iguais, sinal de mais. Sinais diferentes, sinal de menos. Sinais iguais, sinal de mais. Ok? Agora, pessoal, vem a nossa solução. Você vai ter que voltar lá no seu enunciado e ver o que ele está te pedindo. Ele está te pedindo o quê? Que o produto desses dois fatores resulte em valores menores que zero. Então agora você vai olhar para o seu quadro de sinais e perceber qual é o intervalo que é menor que zero. Então você perceba que o único intervalo que ficou negativo foi esse, entre o -1 e o 2/3, ok? Pessoal, por que da bolinha aberta aqui, ó? Perceba que aqui está a bolinha aberta. É bolinha aberta porque não tem o sinal de igual aqui na sua desigualdade, ok? Não tem o sinal de igual, então você tem que deixar a bolinha aberta. Então, a solução para esta inequação é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o -1 e o 2/3, ok? Então, esta é a maneira que a gente vai resolver uma inequação produto. Nós temos que fazer a análise de sinal e o quadro de sinais. Tudo bem? Resolver em reais a inequação quociente. Pessoal, fizemos então uma inequação produto e agora vamos resolver uma inequação quociente. Como que a gente resolve uma inequação quociente? Então, olha lá. O denominador deve ser diferente de zero. Pessoal, então essa primeira observaçãozinha aqui, ó, é uma condição, tá? Uma condição de existência, tá? É uma condição de existência. O denominador de uma fração, você sabe que tem que ser diferente de zero. Então, para isso aqui acontecer, quando a gente resolver, o nosso x tem que ser o quê? Diferente de 2. Basta você pegar ali, ó, 2 menos o x diferente de zero, isolar o x. Então você tem que o 2 vai zerar o seu denominador. Então, para a solução que nós vamos desenvolver aqui, ele não pode aparecer, tá? O x tem que ser diferente de 2, ok? Aí nós vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos acerca da inequação produto. Eu vou chamar isso aqui de f de x e eu vou chamar o denominador de g de x, né? De g de x. Então, aí eu caio na seguinte situação, ó. O quociente vai ser f de x sobre g de x. E aí ele está pedindo que é menor que zero, então ele quer que seja negativo. Pessoal, é a mesma definição que nós fizemos lá na inequação produto. Se o f de x for maior que zero, ou seja, se for positivo, o g de x tem que ser o quê? Negativo, pessoal. Regrinha de sinais, né? Para resultar o quê? Negativo. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Se o f de x for negativo, então o g de x tem que ser positivo. Para isso resultar negativo, tá bom? Então, essas são as condições que devem acontecer. Mas eu falo para vocês, não se apeguem a essa ideia, porque você tem que se apegar à forma de resolver. Como que você tem que resolver, tá? É você chamar numerador de f de x, denominador de g de x, e aí fazer análise sinal e depois ir para o quadro de resolução, ok? Então vamos lá? Então olha ali, nós achamos as raízes de cada uma das funções que nós denominamos f de x e g de x. Então nós temos as raízes lá, ó, que são menos o 7 e a raiz 2, que é da função g. O gráfico da função f. O a ele é maior que zero, então é uma função crescente. Então essa é a inclinação que nós temos aqui, ó, a reta verde, tá?
Então, a direita da raiz é positivo, a esquerda da raiz é negativo. Agora, tomar cuidado na função g, porque o seu x está negativo. Então, o seu a é menor que zero. Então, é uma função decrescente. Olha lá, a reta vermelha aqui. Então, o sinal muda. Então, o sinal vai ser como? Para a direita, negativo. Para a esquerda, positivo. Ok? Pessoal, vamos fazer o quadro de sinais agora. Na primeira linha aqui, mas antes disso, pessoal, lembrando, né, reta suporte, você vai fazer aqui, que é a reta real. Lá você tem que colocar na ordem as suas raízes, né? Na ordem eu digo, no formato, na ordem correta, menos o 7, depois o 2. Tem que colocar na ordem certa. Errou isso aqui, todo o resto vai ser consequência, né? Então, na primeira linha, nós vamos colocar os sinais da função f. Então, você vai olhar para a raiz. A raiz é o menos 7. Então, você vem aqui, menos 7 está aqui. Então, a direita do menos 7 é positivo. A esquerda do menos 7 é negativo. Beleza? Agora, você vai fazer a mesma coisa na função g. A raiz da função g é o 2. Então, você vai olhar aqui, nesse traçado que eu acabei de fazer. O que acontece lá na análise sinal da função g? A direita é negativo e a esquerda é positivo. Então, é só isso que você tem que fazer, pessoal. Feito isso, agora você vai fazer o quê? A divisão. É a regrinha de sinais da divisão. Sinais diferentes, sinal de menos. Sinais iguais, sinal de mais. Sinais diferentes, sinal de menos. Agora, você tem que voltar lá na sua inequação e ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo valores negativos, ou seja, valores menor do que zero. Então, você vai olhar agora aqui para a sua solução e ver aonde você tem valores negativos. Então, você vai ter valores negativos menores do que o menos 7 ou maiores do que o 2. Novamente, pessoal, aqui nós temos o intervalo com bolinha aberta, intervalo aberto. Então, por que isso? Porque se você voltar lá no seu enunciado, deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Se você voltar aqui na questão, ele quer apenas menor do que zero. Não tem o sinal de igual. Se não tem o sinal de igual, então é bolinha aberta. Então, qual vai ser a nossa solução? X pertencente aos reais, tá? Então, você vai ter x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 7 ou o x é maior do que 2, ok? Essa representação, pessoal, também pode ser feita através de intervalo. Como é que é? Você vai fazer assim, aberto para menos infinito. Aí você vai ter o 7, né? No caso aqui é menos 7, faltou aqui o sinalzinho, deixa eu colocar aqui, é menos 7, né? Porque a raiz é menos 7. Então, é menos 7. Aberto no menos 7. O ou é o símbolo da união, ok? Aí você vai fazer aberto no 2, tendendo para mais infinito, aberto no infinito. Sempre no infinito é aberto, ok? Então, aqui você tem o resultado para essa inequação produto. Então, de novo, x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 7, não é 7, é menos 7, ou x maior do que o 2. Vamos lá, mais um exemplo. Resolver a inequação 2 menos 5x dividido por x mais 1 menor ou igual a menos 1. Pessoal, temos que tomar cuidado aqui, tá? Por quê? Professor, mas não é só colocar f de x, g de x e já ir para o quadro de sinais? Não. Porque, pessoal, olha lá. Você tem aqui, menor ou igual a menos 1. E uma inequação, nós vamos ter lá menor ou igual a zero, maior ou igual a zero. Sempre vai ter que aparecer o zero, para que a gente consiga ali resolver essa inequação, ok? Se não aparecer o zero, a gente tem que arrumar isso. Então, como que nós vamos arrumar?
nós vamos pegar o menos 1, colocar dentro da inequação, né? E aí ele vai vir somando, olha lá. Então, menos 1 entra da inequação, positivo. Então, aqui nós temos que fazer o denominador comum, tá? Ou, como eu ensino para os alunos, fazer a voltinha. Você vai pegar x mais 1 vezes 1, quanto que dá? X mais 1, mais o que está aqui em cima. Então, você vai somar x mais 1 aqui no denominador, tá? Então, ficou 2 mais 1, 3, e menos 5 mais menos 5x mais 1x, menos 4x. Copia quem está embaixo, que é o x mais 1. Então, olha lá, agora sim você tem uma inequação quociente. Uma inequação quociente tem que estar menor ou igual a zero, maior ou igual a zero, então não adianta aí. Então temos que tomar cuidado. Então nós temos que tomar cuidado nesse formato, pessoal, tá? Então, uma inequação quociente, você vai ter lá, ó, f de x dividido por g de x, e aí vem o símbolo da desigualdade, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, sempre tem que estar nesse formato para a gente aplicar o conceito aí, para a gente conseguir resolver aplicando a ideia dos sinais, tá? Do quadro de sinais. Então, agora sim a gente pode resolver. Então, nós temos aqui o f de x, que a gente pode chamar de menos 4x mais o 3, e o g de x, nós temos que é o x mais 1, ok? Vamos resolver então. Então, chamando aí, ó, f de x menos 4x e o g de x mais 1. Vamos fazer a análise sinal. Tomar cuidado com o f de x, o a é negativo. Se o a é negativo, então você tem uma função decrescente. Então, é essa a característica. O x é positivo, então você tem uma função crescente. O a é maior que zero, então função crescente, tá? Então, na função f, lado direito negativo, lado esquerdo positivo. Na função g, lado direito positivo, lado esquerdo negativo. E não pode esquecer das raízes, ok? As raízes basta você igualar a zero a função e achar as raízes. A gente já aprendeu isso, ok? Então, a raiz da função f é 3/4 e a raiz da função g é menos 1. Fazendo isso, vamos para o quadro de sinais. Então, nós temos lá a reta suporte, que é a reta real. Vamos colocar aí as nossas raízes, menos 1 e o 3/4 na ordem correta. Na linha inicial aqui eu vou colocar o sinal de f de x. Lembrando lá o f de x, nós tínhamos o quê? Uma função decrescente, não é isso? A função decrescente, lado direito, vai ser o quê? Negativo, lado esquerdo positivo, e a raiz, qual que vai ser da função f? Vamos olhar lá, ó. Olha lá, função f, nós temos que é o 3/4. Então, direito negativo, esquerdo positivo. Então, na função f, é o 3/4, ok? Agora, na função g, nós temos que é uma função crescente, então lado direito positivo, lado esquerdo negativo, e a raiz é um menos 1. Tudo bem? Então vamos agora preencher aqui o quadro de sinais. Bom, olhando para a função f, lado direito é negativo. Então, olha lá, vamos pegar o 3/4, lado direito é negativo. Lado esquerdo positivo. Vou arrumar aqui, ó. Lado esquerdo positivo, ok? Estamos analisando a função f. Agora, a função g. A função g, nós temos lá, ó, menos 1. O menos 1 é a raiz. Então, vamos olhar para o menos 1.
Lado direito do menos 1, positivo. Lado esquerdo do menos 1, negativo. Tá certinho, então, aqui a linha da função g. Agora nós vamos para a resolução, que é o quociente de f por g. Bom, sinais diferentes, sinal de menos, tá certinho. Sinais iguais, sinal de mais. Sinais diferentes, sinal de menos. Agora nós vamos voltar lá no nosso enunciado, né, no que a gente determinou, e ver o que a gente quer. Então, eu quero tudo que é menor e igual a zero, tá? Então, voltando para a nossa resolução. Então, nós temos aqui, ó, 3 quartos, que deu aqui, ó, negativo. Então, nós temos 3 quartos para a direita. Então, todos os valores maiores que 3 quartos vai ser interessante para a gente, ok? Bolinha o quê? Fechada, intervalo fechado, tá? Agora, nós temos aqui menos 1 para a esquerda, ó, porque deu negativo, então está tendendo para menos infinito. Só que, pessoal, olha lá o que está acontecendo aqui, ó. Bolinha aberta. É uma condição de existência, pessoal. O menos 1 é o valor que faz com que o seu denominador seja igual a zero, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, para vocês verem. O seu denominador, olha aqui, ó, é o x mais 1. Então, é uma condição de existência. Você vai pegar aí, ó, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Então, na nossa solução, não posso considerar o menos 1. Por isso, aqui na nossa resolução, o menos 1 vai ficar bolinha aberta, tá? Então, qual vai ser o nosso resultado? Eu quero, então, os valores tendendo. Eu quero os valores tendendo para menos infinito. A partir do menos 1, mais aberto no menos 1. O ou é união. O x maior que 3 quartos, fechado no 3 quartos, porque eu tenho um sinal de igual, tendendo para mais infinito, sempre aberto. Ou representa assim, ó, x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que menos 1, ou x maior ou igual a 3 quartos, ok? Então, vamos tomar cuidado com essa situação de inequação quociente, tá? Pessoal, então, quando a gente for resolver inequação quociente, a gente tem que lembrar também do conceito da condição de existência, tá? Então, sempre uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, tomar cuidado porque muitos avaliadores, até mesmo nos vestibulares e provas, você tem, às vezes, a opção, as alternativas diferem apenas do sinalzinho de igual. Então, se você esquecer essa ideia do sinal de igual, que refere-se também se aquele intervalo vai ter a inclusão daquela raiz ou não, pode te prejudicar e fazer com que você erre a questão, ok? Então, sempre quando estiver trabalhando com inequação quociente, tá? Sempre quando você estiver trabalhando com inequação quociente, você verifica a condição de existência, para você não colocar valores ali que façam com que a sua solução seja inexistente, ok? Vamos continuar? Inequações simultâneas. O que são inequações simultâneas? Só resolver inequações simultâneas significa que você vai ter aqui, ó, duas inequações. Você vai partir aqui da expressão central para a esquerda, você vai fazer uma leitura. Ou seja, você tem aqui, ó, 2x menos 2 maior ou igual a 3. E da esquerda para a direita, você tem uma outra leitura, que é 2x menos o 2 menor que x mais o 5. Então, aqui você vai ter duas inequações. Você vai ter aqui, ó, vou escrever 2x menos o 2, ok? Maior ou igual a 3. Então, você vai ter a equação 1, e a inequação 1, e você vai ter 2x menos o 2 menor que x mais o 5. Então, você separa essa inequação em duas inequações
no qual você sabe resolver. Então, nos exemplos anteriores, nós resolvemos inequações desse tipo. Então, nós sabemos como resolver, ok? Então, você vai ter que encontrar primeiro as soluções da inequação 1 e inequação 2, ok? Fazendo isso, nós temos aqui, ó, solução 1, solução 2. Agora, em inequações simultâneas, pessoal, nós vamos ter que fazer a intersecção de intervalos. Então, essas soluções que você acabou de encontrar, você vai ter que fazer o intervalo de cada uma delas. O resultado será a intersecção. Então, tomar cuidado para você não confundir o tipo de solução, tá? As inequações simultâneas se resolvem através da intersecção das soluções de cada uma das inequações que você resolveu, ok? Então, nós temos a representação da solução 1, da solução 2 e nós queremos a intersecção. Pessoal, perceba que, ó, intersecção é o pedacinho que está aparecendo nos dois intervalos. Então, você percebe, ó, que é este pedacinho aqui que aparece entre os 5 meios e o 7, ok? Intersecção, pessoal, tomar cuidado, ó. O 5 sobre 2 está aqui, não tá? Bolinha fechada. Tá, professor? Ele está aqui também? Também está. Ele também está aqui. Então, o resultado é bolinha fechada. Agora, vamos olhar para o 7. O 7 está aqui? Tá. Ele está aqui dentro. Mas ele está aqui? Não, não está porque é bolinha aberta. Bom, está em um intervalo, mas não está no outro, então não existe intersecção do 7. Então, por isso, o resultado é bolinha aberta e intervalo aberto, ok? Então, a nossa solução vai ser, eu quero todos os valores do x que está entre os 5 meios e o 7 aberto no 7, ok? Então, a solução está aqui representada para nós. Perceba que no 7 não tem o sinal de igual por causa da bolinha aberta e a forma do intervalo que eu vim explicando para vocês até agora, ok? Então, vamos tomar um cuidado aí para resolver inequações simultâneas. Bom, pessoal, exercício 4, nós temos um sistema de inequações. Como é que eu resolvo um sistema de inequações? Bom, pessoal, para resolver um sistema de inequações, nós vamos fazer muito parecido com a ideia de inequações simultâneas. Nós vamos separar em inequação 1 e inequação 2 e você vai achar a solução individual de cada uma delas, ok? Perceba que nessa inequação 2 você tem uma inequação que ela é uma inequação aí do segundo grau, ok? Mas perceba que no desenvolvimento você vai ter aí um cancelamento desse x ao quadrado. Você vai conseguir cancelar ele. É o que está aparecendo aqui, ó. Você tem menos x quadrado, menos x quadrado. Quando passar um para o outro lado, isso aqui vai cancelar. Então, neste caso, ainda é um exercício que a gente vai trabalhar com inequações do primeiro grau, por mais que apareça ali um x quadrado, tá? Porque aí a inequação do segundo grau nós faremos uma outra aula. Então, olha lá, você achou as soluções tanto da equação inequação 1 quanto da inequação 2. E aí, pessoal, a solução desses temas é a intersecção. É igual você fez lá na inequação que é simultânea, tá? Então vamos fazer aqui, ó. De novo, as soluções aqui, ó, vai ser a intersecção desses intervalos. Então vamos representar o intervalo da solução 1, o da solução 2 e a intersecção será a nossa solução. Então perceba que o pedacinho que está aparecendo nos dois intervalos, ó, vai do menos 3 para mais infinito. Então a nossa solução é do menos 3 para mais infinito, ok? Então a solução é x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 3. Bolinha fechada, fechada, porque o menos 3 está aqui, né, pessoal? Então é fechado. Ou representação em intervalo, menos 3, tendendo para mais infinito.
ok? Então, essa é a solução para sistema de inequações, ok? Então, pessoal, essa aula eu vou terminar por aqui. Então, nós vimos definição de inequação e nós vimos também os tipos de inequações. Claro, aqui a gente está trabalhando com inequações do primeiro grau. Então, inequação produto, inequação quociente. Como é que se resolve? Nós vamos resolver fazendo o quadro de sinais. Então, nós temos que chamar f de x e g de x, achar as suas raízes, fazer o estudo do sinal e depois a resolução será o quadro de sinal, ok? Depois nós vimos a inequação simultânea e o sistema de inequações. Então, como é que a gente resolve? Nós vamos separar em inequações 1 e 2, vamos encontrar as soluções como de costume, tá? Aplicando as ideias lá de inequação, seja quociente, inequação produto, porque pode aparecer, e o resultado de inequações simultâneas e sistema de inequações vai ser a intersecção dessas soluções, ok? Espero que tenham gostado dessa aula, que tenha ficado um pouquinho mais claro. Então, até a próxima. Tchau, tchau.